Eu sou otimista com o Brasil de um modo geral. A maior parte, né, do emprego e da renda é feita por pequenas e médias empresas, tá? Que a verdade é que não só não depende, como não contam com o governo para absolutamente nada. Pelo contrário, eu gostaria que o governo não atrapalhasse. Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Gestão. Começando aqui esse podcast que vocês tanto pediram que a gente fizesse e não poderia ser diferente, né? Selecionamos os melhores e maiores nomes do mercado para trazer informação quente, nova e relevante para a vida de vocês. Hoje a gente está num lugar super especial, na meca do futebol mundial, no Maracanã, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Então, pode ser que vocês ouçam alguns barulhos, tem umas visitações rolando aí, pode ser que alguém grite gol, não se assustem, mas a gente quis gravar esse podcast aqui porque realmente esse papo hoje é um papo digno de final de Copa do Mundo. O meu convidado aqui é o Daniel Borg, que é o co-CEO da Crescera, um dos maiores e principais fundos que atuam aqui na região do Brasil. Mais de 6 bilhões de reais sob gestão, mais de 70 empresas investidas, alguns dos IPOs mais bem-sucedidos da história do Brasil foram feitos por essa companhia liderada por esse cara que está aqui ao meu lado. Borg, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você hoje. Obrigado, Thales. Prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história e da Crescera também. E eu quero começar exatamente pela sua história, né? Você é um ex-McKinsey, é engenheiro ou não? Sou engenheiro. É engenheiro, ex-McKinsey, então é aquele tipo de perfil que consegue fazer qualquer coisa, né? Um engenheiro ex-McKinsey, você monta uma nave espacial, ele dá um jeito, se manda cuidar do financeiro, ele dá um jeito também, né? E aí eu fico pensando, um jovem que olha para você hoje, gestor, um dos gestores mais bem-sucedidos do Brasil, que gera mais de 6 bilhões em ativo, de onde que nasce um Daniel Borg? Na infância você já imaginava que você ia fazer o que você faz hoje? Qual que era teu sonho de infância, assim? Cara, não, putz, de jeito nenhum. Adoraria dizer que foi tudo tão planejado assim, mas a verdade é que o pessoal diz, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Exato. E é um pouco por aí. Eu acho que não, de jeito nenhum. Então, não, certamente não. O que eu posso te dizer é o seguinte: quando eu estava decidindo a carreira que eu ia seguir do ponto de vista universitário, eu tinha tanta certeza do que eu ia fazer, que eu estava entre fazer engenharia ou medicina, só isso. Então, assim, eu estava bem fácil. Eu tinha certeza do que eu queria fazer. Mas brincadeiras à parte, o lado da engenharia, aí sim era pensando um pouco nisso que você falou, que era assim, putz, se eu fizer engenharia, provavelmente eu vou ter mais portas abertas no futuro do que, por exemplo, se eu fizer medicina. Nada contra medicina, bom, minha família inteira é médica, entendeu? Então, nesse aspecto, sim, eu fui pelo lado de engenharia por causa disso. Mas o resto, não. O resto, não. Agora, tem uma coisa que aí tem muito a ver comigo e o jeito que eu fui criado e como eu sou, e que eu acho que vale, puxa, para qualquer um, é que quando a gente define um pouco o que a gente quer fazer, ou pelo menos vai fazendo escolhas para que ele vá afunilando, é muito importante você saber o que você precisa para estar lá, né? Quer dizer, você planejar adiante. Então, assim, eu quero estar, sei lá, você falou, eu quero ser um gestor de private equity. Muito bem, então o que eu preciso para ser um gestor de private equity? Eu deveria ter esse skills. Muito bem, como é que eu chego nesses skills? Eu tenho que aprender esse caminho. Perfeitamente. Quem já fez isso? Será que vale a pena eu conversar com alguém que já fez isso? Então, assim, isso é um negócio que eu fiz muito e que eu aprendi muito. Desde a faculdade? Ou não? Cara, não, isso veio desde casa. Uhum. Isso veio desde casa. Uhum. A gente estava até batendo um papo aqui antes da conversa, um pouquinho sobre a questão de como é que você mistura, né, pessoal mais jovem com o pessoal mais experiente, cara. E eu acredito muito nisso. E isso é uma coisa que aí, de novo, você perguntou lá da consultoria. Poxa, exato. Cara, uma das primeiras coisas que você aprende em consultoria também cara, tem situações em que tem as oportunidades que estão ali, né? São as low-hanging fruits, né? Exato.
Cara, você tem que começar por ali. Você tem que conversar com as pessoas que já fizeram aquilo, para você aprender. Não adianta não. Não é eficiente você querer reinventar a roda toda vez, já tem coisa muito pronta. Então, isso sim tem muito a ver comigo, de tentar entender um pouco mais antes de entrar em alguma coisa, antes de entender em algum setor, conversar com quem já fez, pegar a experiência, trocar ideia, ouvir muito. Eu tinha um sócio que falava sempre que, cara, Deus deu 2 ouvidos, né? E uma boca para você poder ouvir mais do que você falar. Então, eu levo isso a ferro e fogo. Você acha que esse fator da curiosidade, então, eventualmente foi um fator preponderante para que você entrasse num business, que o teu business, basicamente, hoje é ser curioso, né? Deixa eu ver o que tem dos negócios bacanas que se encaixam na nossa tese aqui na Crescera, onde que tem uns fundadores bacanas, onde que tem um time estruturado, que eu acredito. Esse fator curiosidade, você acha que é algo treinável ou é uma soft skill que a pessoa tem que desenvolver ali na primeira infância? Eu acho que praticamente tudo tem um pouquinho dos dois. Então, obviamente que tem gente que vai ser melhor, então o cara vai ser músico. O cara nasceu com um dom para música. Perfeito. E ele certamente será muito bom. Mas tem aquele cara que quer trabalhar com música e ele vai correr atrás e ele também vai ser muito bom. Ele talvez não seja tão bom quanto o outro que tem dom e que correu atrás? Talvez não. Mas eu acho que sempre tem um pouquinho dos dois. Então, assim, eu acredito que aqui o que é importante, né, é que tem muito aquela história de, você não consegue ensinar um truque novo no cachorro velho. Cara, eu pessoalmente acho que isso depende muito da vontade do cachorro velho. Se o cachorro velho quiser aprender, ele vai aprender, né? Então, para mim, tem sempre esse binômio. Sempre. E de novo, para mim, o segredo de você ter sucesso é você ter resiliência, você querer, não, assim, eu quero esse negócio, como é que eu chego lá? Então, se programar, fazer e correr atrás. E são sempre os dois. Se você já tiver um dom, melhor ainda. Se você não tiver, você corre atrás. Mas a verdade hoje, né, que você não tem um caminho só. É o que você me pergunta, você sabia? Claro que não. Aliás, eu nem sei o que eu queria ser. Quando você me perguntar, você era criança, você era aquele cara que queria ser polícia, astronauta, não sei o quê. Putz, honestamente, o que eu me lembro muito claramente era me perguntar assim, o que você quer ser quando crescer? E eu dizendo assim, eu não quero crescer. Eu lembro que eu falava assim, eu não quero crescer. Você leu Peter Pan, ficou ali super animado. Mais ou menos. Eu queria aquele negócio ali. Certo tava você, viu, Boa? Que crescer dá trabalho, hein? Putz, ser adulto não é fácil, né, cara? Trabalho. Falando ainda da tua carreira, então, aí você saiu da faculdade e foi direto pra McKinsey ou não? Não. Minha carreira... Vamos lá, deixa eu dar um enorme passo para trás para a gente começar. Mas a minha carreira, na verdade, começou... Então, como eu te falei, eu optei por fazer engenharia. Né? Então, comecei a fazer engenharia. E exatamente no meio do meu curso de engenharia, meu pai, que é, na verdade, meu padrasto, foi quem me criou, faleceu. E ele tinha uma empresa, minha família tinha uma empresa. E aí eu basicamente tive que trancar minha faculdade e ajudar a tocar aquele negócio. Isso foi começo da década de 90. O Brasil estava passando uma transformação muito grande. Era no setor de telecomunicações, estava tendo privatização, enfim, estava um negócio enlouquecedor. E a verdade é que eu não tinha condição de tocar aquela empresa. Eu não estava tocando sozinho, não é isso. Mas a minha mãe é médica, então ela até ajudava, mas não podia. Eu estava entrando ali, mas eu era um jovem, cara, tinha 17, 18 anos, um moleque, eu não sabia nada. A verdade é que daí a poder tocar uma empresa vai uma longa distância. Claro. Então, acabou que o que a gente fez foi que eu acabei fazendo o meu primeiro M&A vendendo a empresa da minha família. Com 17, 18 anos? Para um grupo alemão. Foi uma negociação horrorosa, terrível. Sabe, aquela de, dar tapa na mesa, levantar, ir embora, sair, você não acredita. Só que nessa época, cara, esse negócio de investment banking, de valuation e tal, não existia no Brasil. Eu lembro de eu fazendo, né, eu sentando com um contador, que era quem sabia um pouquinho mais, como é que a gente ia precificar aquela empresa, porque ele não sabia precificar a empresa. Então foi interessante porque nesse momento eu estava fazendo engenharia, eu descobri esse mundo das finanças, e me apaixonei por aquilo. Então, aí eu consigo fazer, né, o M&A, vendo
termino a minha faculdade, meio que aos trancos e barrancos, mas no final eu já sabia que não queria trabalhar com aquilo de jeito nenhum, eu queria trabalhar com M&A, com Investment Bank, essas coisas, que, by the way, também não existia naquela época no Brasil. Não tinha. Não tinha um IB no Brasil, na década de 90. Putz, era o começo do começo. Não tinha. Estruturado, não tinha. Então, aquilo ali, eu achei aquilo muito legal. Acabei indo trabalhar em banco, fui trabalhar em banco, mas não era Qual banco Investment você Bank. foi? Bom, eu sou carioca, a gente está aqui no Rio, aqui no Maracanã, né? Eu fui para um banco chamado Banco da Bahia, que depois virou BBM, Tá. né? E depois fui trabalhar num outro banco de verão, um banco de investimento, mas Sim. de novo, ali o foco eram mais outras áreas Claro. e tal. Então foi lá que eu comecei. Só que, de novo, eu queria trabalhar com M&A, não tinha M&A, acabei indo parar numa consultoria pequena, local, que fazia reestruturação, fazia M&A, fazia avaliação. Então foi ali que eu comecei a entrar nesse mundo aí, e aí não saí mais. Aí você me perguntou, pô, mas aí como é que você foi parar na McKinsey? Bom, a vida ela vai te dando rasteiras, é um jeito de você olhar, ou vai te dando oportunidades, dependendo de como você quiser ver. Eu sempre gosto de ver a coisa mais pelo lado das oportunidades que você acaba aprendendo, né? Então, eu estava nessa empresa, já tinha me tornado sócio, estava indo bem e tal. E aí eu tive um acidente de carro, muito sério, quase morri. Olha. Fiquei pouco mais de 3 meses no hospital, me recuperando, quebrei as 2 pernas, enfim. Um negócio Quantos horroroso. anos você tinha nesse momento? Aí eu já estava com 26, talvez. Nossa, no meio dos seus 26, 20, 27. sofreu um acidente gravíssimo. E aí, cara, bom, além de todo o aprendizado que você teve por essa situação, que também pode falar em outro momento, mas Claro. o que acabou acontecendo foi que eu não conseguia trabalhar mais direito, né? Porque eu tive uma fratura do fêmur, né? Um negócio super sério. E aí, quando foi consertar o meu fêmur, eu acabei pegando uma infecção hospitalar. Aí foi uma cagada, porque aí meu osso ficou com uma infecção chamada osteomielite, que é uma infecção do osso, que é muito difícil de tratar. Eu fiquei 3 anos tratando, tive mais de uma dezena de cirurgias, fiz tudo quanto é tipo de tratamento você pode imaginar, para poder preservar a minha perna, porque eu estava correndo o risco de ter que amputar a minha perna. Eu quebrei minha perna em 8 lugares, assim, não sobrou nada. E aí, naquele momento, então, eu volto a estudar, então eu começo a fazer um mestrado, e pensei assim, bom, então agora, cara, o que eu quero fazer? Quero trabalhar com Investment Bank. Aí, naquele momento, já tinha. Agora sim, bom, tudo bem, agora eu quero ir para alguma coisa, ou eu quero, na verdade, não era nem Investment Bank, eu quero fazer mais pelas empresas que eu estava fazendo, porque o que a gente fazia era muito a parte do M&A. O M&A é para quem não conhece, né, digamos assim, é a transação, é o vender, é o comprar, é o se tornar sócio. Mas e o dia seguinte, né, e o depois? O que a gente faz? Eu queria participar daquilo ali, eu queria estar mais envolvido com a vida das empresas. Então, assim, cara, de novo, pensando, né, quem é que mais ajuda a empresa? Putz, é consultoria. Pô, consultoria, beleza. Então, quem são os melhores? Essa. Então, tá bom. Então, eu quero trabalhar para essa empresa. Perfeito. Mandei meu currículo para lá. E aí, a pessoa do RH me falou um negócio muito interessante para você ver como é que são as coisas. De novo, você pode ver a coisa sempre pelo lado ruim e pelo lado bom. Claro. A pessoa olhou e falou, cara, olha, obrigado, muito bacana e tal, mas, cara, você tem um mestrado aqui no Brasil, é ok, mas você quer realmente, vir, entrar, fazer diferença? Vai para fora, faz um MBA lá fora. Faz um MBA lá fora, volta, a gente conversa. E aí aquela história, eu podia simplesmente dizer, né, xingar reclamar e tal. da vida. Eu falei, Peraí, como é que é isso? Entendi, vi como é que era, me preparei, fui fazer meu MBA fora. Você foi para Kellogg, não é isso? Fui para Kellogg, fiz em Northwestern, lá perto de Chicago. E aí, na volta, mandei meu currículo para a consultoria, na McKinsey. E aí a McKinsey, fiz lá as entrevistas, aí fui aceito para a McKinsey. Então, foi interessante, foi uma longa história para poder chegar aonde eu queria. Às vezes a gente não chega, gente, isso é do jogo. Eu acho que o importante aqui, de novo, é você saber para onde você vai, você mirar e você ter consistência.
E é consistência. Isso, então, eu agora estou na Crescera, no Private Equity, não se chamava Crescera, chamava-se BR Investimentos, depois virou Bozano Investimentos, hoje é Crescera. Agora, em fevereiro, eu vou fazer 15 anos. Então, 15 anos seguindo o mesmo caminho. E consistência é super importante. Então, eu acabei indo parar na McKinsey, fiquei na McKinsey um tempo. Foi aí que eu fui convidado para vir montar, então, a BR Investimentos como parte do time. Quem capitaneou isso foi um cara que hoje é super conhecido, que é o Paulo Guedes, né? Exato. Ele tinha uma visão de que, olha, mercado agora, década de 80 era muito volatilidade, década de 90 era reflação, né? Era o Brasil juntando com o mundo, e agora vai ser economia real. Mas vamos montar um negócio que tem uma pegada mais temática. Como ele, né? Ele vinha do setor de educação, a área... Então, falando, vamos começar por educação. Tinha o Jonas Gomes, que também estava junto com a gente, e eu vim meio que 03, né? Para ajudar a montar aquele negócio lá, aquela equipe de educação. Então, e aí foi assim. Então, poxa, pra você trabalhar numa gestora, pra você trabalhar em Private Equity, eu costumo dizer assim, cara, você tem que ter pelo menos 2 de 3 grandes macro temas, né? Ou você é um cara que entende muito de estratégia, então você ajuda as empresas, né? Ou você é um cara que entende muito de finanças, M&A, esse tipo de coisa. Ou você é um cara com perfil mais empreendedor, que é o executor. Né? Idealmente, 2 desses 3 você deveria ter para você conseguir chegar e performar bem. Então, de novo, mas pô, como é que você sabe isso? Cara, eu sei isso porque 15 anos atrás eu tô vendo como é que esse negócio funciona. Obviamente que há 15 anos lá atrás não tinha ninguém para me dizer isso. Exato. Então, se eu pudesse ter alguém me dizendo hoje, então por isso que hoje em dia, acho que essas coisas, elas sejam mais intuitivas. É isso, né? Tem mais informação, esse é o fato, né? Você consegue, por exemplo, ver esse podcast, então um jovem de 18, 19 anos fala, pô, eu gostaria de trabalhar no Private Equity, tá aqui o Daniel Borg falando, olha, eu preciso ter esses 3 perfis, então o cara fala, pô, de repente eu sou mais financista, vou me especializar ali, a gente sabe que um MBA ajuda como porta de entrada, se ele quiser trabalhar em uma grande empresa, uma grande consultoria, então esse tipo de coisa, eu imagino que há 20 anos atrás não tinha, né? Você descobriu batendo a cara na parede. Tem um ponto que você falou, que eu achei super curioso e eu me identifico com essa situação, foi a situação do seu acidente. Eu queria explorar isso um pouco melhor. Vou contar um negócio pra você, que eu não sei se você sabe. Em 2018 eu sofri um acidente de paraquedas. Quase morri. Tava saltando, era o 3º, 4º salto do dia que eu tava fazendo. Eu errei o pouso, e aí eu tava espinando, e aí na hora de parar de espinar, eu errei um pouco do pouso ali, e eu quebrei, cara, tíbia e fíbula. Basicamente a minha perna se partiu igual um hashi quando você pega e quebra. Então ficou só pendurado pela pele. Tava em Boituva. Chego ali no hospitalzinho de Boituva, o cara cogitou me amputar naquele momento. Eu sei muito bem o que é isso. Não me deixaram amputar, e aí uma ex-namorada minha não deixou que amputasse, me levaram para o hospital de São Paulo, eu chego lá, o médico fala comigo assim, olha, vamos ver o que dá para fazer. Eu fiz 2 cirurgias. Eu entrei para a primeira com um vamos ver. Você imagina que foi a sensação de acordar e falar, cara, não tô sentindo meu pé, peraí. Ah, não, tá ali. E aí na segunda cirurgia, consertaram, não tá 100%, mas tá 90% esse pé. Nesse período, Borg, que foi ali no final de 2018, início de 2019, eu também ia ficar na cama ali meses, né, e agitado que eu sou, falei, preciso fazer mais coisa. E eu comecei a estudar profundamente quais são os processos, técnicas, ferramentas que as empresas que mais crescem no mundo usam. Falei, vou fazer esse estudo, vou escrever um livro sobre isso. Esse livro vai chamar Gestão 4.0. Então esse negócio que hoje, inclusive, cedia aqui esse podcast, ele nasceu numa cama de hospital, comigo pensando, pô, eu preciso arrumar outra coisa para fazer, eu preciso aprender mais, preciso ocupar a minha cabeça, e acabou gerando esse negócio, né? Eu queria explorar um pouco da sua experiência ali com o seu acidente, porque para mim foi uma das maiores provas de resiliência que eu tive na vida, foi a maior prova de resiliência. Eu me lembro que o médico falou 6 meses para eu voltar a andar, em 3 meses eu estava ganhando um grau no jiu-jitsu e 1 mês eu estava andando. Mas o que eu fiz? Todos os dias, passou 2 semanas da cirurgia, todos os dias o pessoal me ajudava, me pegava nas costas, me levava pra academia, eu malhava membro superior, cara. O pessoal achava que eu era maluco, eu não podia nem botar o pé no chão. Mas eu usava aquilo para provar para mim mesmo que eu ia provar o médico errado, que eu ia voltar antes. Então esse negócio de foco, resiliência, tudo aquilo foi uma grande prova que eu me reconstruí como homem naquele momento e me ajudou muito. Como que foi para você esse momento do acidente? O que você sentia naquele momento da cama ali, que é aquele momento que você fala de incerteza, você quase foi amputado também?
você não sabia como é que é. E o que você tira de lição daquilo que você leva para a vida até hoje? Né? Cara, isso é um daqueles momentos que te definem, com certeza. É mesmo. Tá? Muda completamente a sua visão da vida, entendeu? Porque, assim, o que aconteceu comigo depois, e provavelmente contigo e com todo mundo que passou por qualquer dessas coisas, onde você tem um risco de vida, é que você começa a dar muito mais valor para aquilo que realmente é importante. Né? Você começa a deixar de lado as picuinhas. Então, hoje, por exemplo, eu vendo o mundo, como é que ele está, polarizado, as pessoas brigando basicamente por coisas pequenas. Exato. Eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Então, assim, para mim, né, eu tinha muito isso de, eu quero resolver meu assunto, mas era muito difícil. Então, uma das coisas que para mim foi muito complicado, porque você passa por todas aquelas fases, né? Sem negação, não sei o que, blá, blá. Chegou um determinado momento que eu também falei, quer saber do negócio? Cara, eu vou ficar em pé, eu vou fazer, eu vou acontecer, só que eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Tinha uma bactéria comendo no meu corpo, eu tava anêmico e tal. E aí, era isso mesmo também, cara. Fisioterapia 2, 3 vezes por dia, fazia tratamento de câmara hiperbárica para poder respirar aquele oxigênio que ajuda, né? Então, assim, eu fiz de tudo, tomei um remédio que era experimental na época. Nossa. Fiz de tudo para tentar segurar. E foi isso. Então, assim, 3 anos depois, eu ainda estava de muleta, mas já estava de muleta. Borg? Fiquei 3 anos. Que isso, cara? 3 anos. Eu tive que usar aqueles fixadores externos, sabe aquele Sputnik que sai da perna? Também. Pois é, então, eu usei aquilo, porra. E aí as pessoas ficavam horrorizadas, porque chega um determinado momento, eu fiquei 3 anos, assim. Caramba. Chega uma hora, você tem que viver a tua vida, cara. Você tem que viver a tua vida. Então o pessoal ficava horrorizado, porque eu saía andando, enfim. Eu tinha uma vida com aquele negócio. Pô, mas como é que você faz isso? Eu falei, cara, qual é a minha escolha? Quer dizer, qual é a minha escolha? Eu tinha escolha, eu podia ficar em casa sofrendo. Exato. Ou eu poderia, cara, meter as caras e vambora. Cara. E isso tem muito... Então, assim, acho que as 2 grandes lições foram... A primeira, isso de você realmente valorizar o que é importante, né? Até porque uma das coisas que isso eu também aprendi, e aí as 2 penas lá, é que, cara, você tem amigo, você tem família, você tem namorado, você tem tudo. Cara, mas na hora do bicho pegar, era você. Era eu comigo mesmo, entendeu? Ali, na véspera da cirurgia, eu sabendo que podia dar merda, que eu podia acordar e cortou. Claro. Era eu comigo mesmo, não tinha nada que ninguém pudesse falar comigo. Ou era eu com Deus, mas o que eu quero dizer assim, sou eu. Perfeito. Sou eu. Cabe a você. E aí isso também faz toda a diferença do mundo, porque, cara, hoje em dia eu vejo muito isso nas pessoas, cara. A capacidade de você ser feliz ou alegre, ou enfim, se relacionar, cara, tem tudo a ver com o jeito como você encara a vida. Se você quiser achar que a sua vida vai ser difícil, vai ser complicada, ela vai ser complicada. Se você quiser ter uma vida mais leve, correr atrás das coisas que te interessam, estar junto das pessoas que te fazem bem e tal, você vai fazer também. Eu acredito plenamente, cara. Isso eu aprendi muito. Eu acredito que felicidade é uma escolha, eu acredito que sucesso é uma escolha. Você está falando muito sobre foco, sobre resiliência, sobre escolher depender de você mesmo e não terceirizar o problema. Você poderia, por 3 anos com aquele negócio na perna, você poderia falar, ficar de coitadismo, vou ficar na cama, culpar todo mundo, virar um fardo para sua família. E não, você escolheu viver. Né? Eu acredito que o sucesso profissional, o sucesso na vida, na família, é a mesma coisa. Eu escolho todos os dias, cara, que eu vou fazer a minha família dar certo. Ou eu vou fazer o meu casamento dar certo. Ou eu vou fazer o meu negócio dar certo. E quem de fato faz essas escolhas e age com base nessa... Não adianta só eu escolher e ficar na cama esperando acontecer, né? Claro. E age com essas escolhas, uma hora acontece, né? Como tudo na vida, uma hora acontece. E eu acho que quando a gente traz hoje para o que você faz hoje da vida, né? Que é achar negócios e auxiliar esses negócios a sair do ponto A e ir para vezes 10 nesse ponto A, tem muito a ver com essa consistência que ao longo da vida você demonstrou, né? Quando a gente pensa no teu trabalho, né, sobre buscar essas companhias, Borg, você acredita que para você investir numa companhia, é importante que você tenha uma comunhão de valores com essa companhia?
ou não? Se a tese encaixar dentro da tese do fundo, for um bom negócio, for um negócio ético e tal, não precisa ter uma comunhão de valores com aquilo que você acredita com o investimento? Não. Tem que ter. E aí aqui também, só para contar um pouquinho da Crescera e um pouquinho do que diferencia a gente. Aqui, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que a gente é melhor ou pior, eu só estou dizendo que é diferente, tá? Sim. Porque hoje em dia a gente tem que tomar maior cuidado com o que a gente fala, porque todo mundo, a gente fala uma coisa e as pessoas ouvem outra. Quando a gente criou a Crescera é uma gestora de Private Equity e Venture Capital, tá? Onde a gente gosta de focar em alguns setores. Quais são os setores? Então é educação, é saúde, aí educação e saúde por quê? Porque tem tudo para fazer no Brasil, tudo. Isso aqui é um negócio que a gente pode ficar investindo pelos próximos 20 anos. Verdade. Tem tudo para fazer. Varejo e serviços e tecnologia. Então são as 4 grandes macro áreas que a gente investe. Então, para começo de conversa, então como é que a gente corre atrás de oportunidades normalmente, tá? Então, dentro do setor de educação, por exemplo, eu olho dentro do setor e digo assim, bom, quais são as oportunidades que eu tenho aqui? Eu tenho essa daqui. Então, por exemplo, o caso que aconteceu com a gente quando a gente criou a AFIA, tá? A gente viu que educação médica era um setor interessante, porque o médico, de um modo geral, é um cara que tem uma renda interessante, né? Que era relativamente mal servido e que esse cara é um indivíduo que ele começa a estudar com 17 anos, quando ele está na faculdade, e ele vai até o final da vida e ele tem que aprender. Então, se a gente conseguisse criar uma estrutura, que hoje em dia todo mundo chama de plataforma, ecossistema, porque naquela época não tinha esse nome, né? Não tinha batizado isso, mas a gente conseguir pegar esse cara, desde que ele tem 17 anos, fornecer conteúdo, informação, formação aqui e ao longo da carreira dele, talvez a gente conseguisse montar. Então, a gente fez o caminho inverso. Foi o seguinte, bom, então eu quero entrar aqui, então é essa a tese, aí quais são os ativos? Aí a gente escolhe os ativos e a gente corre atrás. Então, na Crescera, de um modo geral, a gente não é que a gente não participe de processo competitivo, a gente até participa, mas de um modo geral o contrário, tá? Então a gente define uma tese e a gente corre atrás. Ou, em alguns setores, por exemplo, particularmente educação e saúde hoje, dificilmente tem algum deal muito bacana acontecendo no Brasil que não passe pela gente, porque o pessoal já sabe que a gente consegue ajudar e tal, então a gente acaba participando junto. Mas, então, a gente gosta muito de ir por esse caminho. Bom, dito isso, uma vez escolhido esses ativos, aí a gente começa a conversar com as pessoas. E aí volta ao seu ponto. Então, cara, nada é mais importante do que você escolher bons sócios. Bom sócio significa que você tem alinhamento de visão, alinhamento de valores, alinhamento de questões éticas, morais, tudo, tá? Então, assim, não existe a menor hipótese da gente investir em alguém ou junto com alguém que a gente não compartilhe essas coisas. A nossa diligência mais importante de todas é com o empreendedor. E aí, no final das contas, o que isso acaba significando? Significa que tem empresas que a gente se tornou sócio, mas que a gente começou a conversar, cara, anos atrás. Anos. Eu posso te contar várias. A gente conversou anos, não é 1, 2, é 7, 8, 10 anos. E a gente investiu agora. Por quê? Porque é um processo criando um relacionamento, né? De conhecimento, de você. Então, assim, cara, e aí aqui eu estou falando de novo. Por quê? No Brasil, porque nos Estados Unidos, onde você tem um pouco mais de alavancagem financeira, tem outros instrumentos para você gerar valor, você consegue até, eventualmente, fazer coisas mais simples. Mas no Brasil, cara, pô, nosso Brasilzinho aqui não é para amador. A gente fala isso e é verdade, cara. Isso aqui, né, é aquela história. O cara que passou pelo plano cruzado, plano Collor, pô, eleição, governo Dilma, pandemia, governo Lula, governo, não sei o que, tá vivo até aqui, a gente brinca que assim, esse cara passou por um corredor polonês, cara. Se ele chegou até aqui, esse cara é bom, esse cara é bom. E a gente tem que valorizar esse cara muito. Então não adianta eu chegar lá, por mais que eu conheça, por exemplo, de educação, eu conheço há 33 mil pés e talvez um pouquinho mais, mas a verdade é que eu preciso do cara que vai me ajudar a implementar. Então, essa comunhão, esse casamento é muito importante. Então, a nossa diligência com o empreendedor é das coisas mais importantes que a gente faz. E ainda, falando um pouco aí do setor de educação, né? A gente obviamente gosta desse tema, até por estar dentro do setor. O grande desafio do setor de educação é exatamente essa extensão de LTV, né? Porque, principalmente no ensino superior, o cara entra ali, fica 4, 5 anos na faculdade, depois essa instituição ela tem que ficar o resto da vida tentando trazer esse cara para um curso livre, para alguma coisa para fazer sentido. Eu acho genial o que vocês fizeram na AFIA, que vocês criaram esse ecossistema, então tem uma ferramenta, tem programas pensando nessa extensão de LTV, e a tese se confirmou, é um dos IPOs mais bem-sucedidos da história do Brasil, né? Além de AFIA, vocês fizeram, me lembra aqui, UOL Educação,
Não, Não. a gente fez Abril Educação. Abril Educação. Esse foi o primeiro nosso, Educação Básica. É. Depois a gente fez a Anima, né, que era uma empresa que já existia, de um Perfeito. grupo de amigos que a gente Exato. ajudou a fazer o IPO. A gente depois fez o IPO da AFIA, Isso. propriamente, né? Mas no setor de educação, a gente investiu também na HSM, que Uhum. acabou sendo comprado pela própria Anima. Uhum. A gente investiu numa companhia de educação corporativa chamada Ferolab, Uhum. que acabou sendo vendida para a Bertelsmann e para o IFC. Uhum. A gente investiu numa plataforma chamada Passei Direto, que é Uhum. essa que foi vendida para a Wall EdTech. E agora, mais recentemente, a gente fez um investimento numa tese parecida com a AFIA, mas é para a área de programação e engenharia de software, que foi um investimento que fez na Lura, e a gente acabou de anunciar que a gente fez um investimento na FIAP, que é uma outra marca, então também... Acho Esse que também é o mesmo conceito, né? A gente quer servir esse cara, quem é esse cara? É o developer, é o programador, o engenheiro de Perfeito. software. Como é que a gente serve esse cara? Esse também é um cara que estuda o tempo todo. A diferença é que a carreira do médico é linear, entre Exato. aspas, e essa não. O cara aprende alguma coisa, depois ele sai, aí aquela linguagem de programação Perfeito. acaba, muda, tem que voltar e tal. Então é um negócio um pouco diferente, mas a ideia é a gente estar lá. E recentemente, aí agora essa semana, a gente anunciou um investimento na Vitro, que é uma empresa aí sim de ensino superior, mas com um viés de educação à distância, né? Muito mais focado em educação à distância. E aí, pensando nessa tese, assim, porque, sei lá, eu converso com a geração Z, eu tenho irmãos mais novos, né? E aí, o pessoal ali de 15, 16 anos, cara, acredite se quiser, o pessoal tá em dúvida se vai fazer faculdade. Eles estão falando assim, tem um primo meu de 15 anos, ele falou assim, olha, eu prefiro aprender a programar e trabalhar com você lá. Fazer faculdade pra quê? Né? Então, isso me preocupa um pouco, que eu acho que o ensino superior ele tem um papel de formação da estrutura do pensamento muito importante. A academia tem um papel muito importante aqui. Eu apesar de eu ser um dropout, eu em nenhum momento, né, eu tenho uns 10 dedos na mão aqui, vocês podem ver, em nenhum momento eu promovi ignorância. Né? Então, tipo, eu jamais ia promover, falar, olha, faculdade não vale nada, como muita gente, hoje é o discurso comum, né? É meio que ó que um cura, você vê as pessoas falar, faculdade não vale nada, não valeu na minha vida. Eu acho que vale muito. Acho que a estruturação do pensamento é muito importante. Se aprender a estudar, aprender a aprender, talvez para mim, uma das principais soft skills que alguém pode ter durante a academia, se desenvolve isso. Mas a verdade é que a geração que está vindo, a geração Z, ela, bom, os números comprovam isso, ela não está vendo valor no ensino superior. A tua visão, um cara que conhece profundamente a educação, para onde que vai esse setor aí, cara, nos próximos 20, 30 anos? Você acha que realmente está fadado ao fracasso? Cara, eu acho que é interessante isso, né? Vamos lá. A percepção tem muito disso que você está falando, que a gente começa a ouvir muita gente questionando, tá? No Brasil, na média, porque aqui a gente também tem que separar um pouco onde a gente vive do... Perfeito, né? você tem razão. Então, na média, hoje, quem faz ensino superior tem um aumento de remuneração de basicamente 100%. Então, assim, a verdade é que hoje, vale a pena fazer ensino superior? Vale a pena. Com certeza. Essa é como é visto. Bom, só que aí vem outras questões, que são até mais filosóficas. E aí, por exemplo, o pessoal não entende o modelo americano de college versus o modelo brasileiro aqui. Então, assim, num país onde as pessoas, a maior parte das pessoas que estudam, trabalham ao mesmo tempo, cara, você não pode, não é que você não pode, mas você fazer tipo um college, onde você basicamente sai sem um conhecimento, é tudo muito geral, e depois você vai fazer alguma coisa, cara, se você não tem dinheiro, você tem que trazer dinheiro para tua família, pô, não faz muito sentido. Você tem que fazer um modelinho onde você sai, né, hit the ground running, como diz o americano. Você sai já com a possibilidade de poder fazer alguma coisa. Aqui no Brasil, a verdade é que a gente já tem esse modelo, então o pessoal faz ensino superior e teoricamente já sai. Só que a verdade é que o ensino superior foi se distanciando muito do mercado de trabalho. Muito. Então eu, por exemplo, eu me formei em engenharia. Aí no dia seguinte, se eu quisesse trabalhar com engenharia, cara, o que eu ia trabalhar guardava pouquíssima semelhança com o que eu tinha aprendido. Então esse questionamento é super válido e está acontecendo no mundo inteiro, tá? Então, isso quer dizer que ensino superior vai acabar ou vai mudar? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que o ensino superior vai começar a se adaptar a ser cada vez mais próximo, né, do que realmente o mercado de trabalho precisa, que é essencial. Esse ajuste vai começar a acontecer. Você acha que na prática o currículo, então, do ensino superior vai mudar?
Eu acho que a gente já está mudando, tá? Mas eu acho que vai ficar cada vez mais próximo da prática, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Voltando para medicina. Medicina, a taxa de evasão, né, de dropout, é baixíssima. Faz sentido. Pois é, mas por que faz sentido? Porque o cara entra, ele sabe o que é ser médico. E ele estuda e aprende, e tem muita mão na massa, para ser médico. Perfeito. Então, né, extrapolando, se a gente conseguisse fazer isso com os outros cursos, muito provavelmente a gente teria um outcome mais parecido. Então, acho que hoje tem muito a ver com isso também. Eu concordo. As pessoas não têm muita noção, né? E a gente escolhe muito cedo. Então, tem uma série de motivos, tá? Que mudam, assim, mas de novo, vai acabar o ensino superior? Não, eu não acho que vai acabar. Talvez vai se adaptar. Vai ter então. esse pessoal que vai ter esses questionamentos? Claro que vai. E tem um montão de gente fazendo hoje nanodegrees ou microdegrees, esse tipo de coisa, que são muito válidos. Aí, de novo, olhando para o nosso realidade Brasil, cara, onde a pessoa precisa aprender rápido, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família, porra, cara, é uma solução inteligente. Só que no médio, no curto prazo, isso cobra um preço, possivelmente. Então, voltando à questão da programação, né? Então, o cara ele entrou, começou a programar, aprendeu uma linguagem, fez aquilo ali. Aí, por qualquer motivo, aquela linguagem não está sendo mais usada ou mudou, aí o que ele faz? Pô, ele tem que voltar a estudar. Exato. Né? A nossa estrutura hoje não está pronta, esse modelo ainda não está pronto para esse problema, né? Porque hoje, teoricamente, o aluno faz a faculdade, sai e vai para o mercado de trabalho. Aí volta, pode fazer pós-graduação, mas a verdade é que, teoricamente, ele está pronto, né? O cara que faz esse nano-degree, essas pequenas graduações, o problema é que esse modelo de vai, volta, ele ainda não está desenhado. Então, acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí para a gente entender como é que esse negócio vai mudar. Então, por isso que eu estou falando, assim, ensino superior acaba? Não, não acaba. Diminui? Se continuar ficando distante do mercado de trabalho, tem mais é que diminuir mesmo, que é isso mesmo. Mas eu acredito que esse negócio é o contrário, vai começar a mudar. E parte disso tem a ver, por exemplo, com o ensino à distância, né? O ensino à distância é um negócio que, antes da pandemia, era a maior parte, né, assim, no ensino superior, para você ter uma ideia, né, grosseiramente, cada 4 alunos que entravam no ensino superior, 3 queriam presencial e 1 ia à distância. Essa equação virou. É mesmo? E virou muito rápido. 75% agora é à distância. E por quê? Bom, obviamente teve a pandemia, mas foi uma mudança de mindset, onde as pessoas percebem que, cara, dá para aprender à distância também. De novo, dá para fazer tudo à distância? Tem coisa que é melhor ao vivo do que Claro que é. Mas tem muita coisa que você pode fazer à distância, aí te dá mais flexibilidade, te dá mais possibilidade de você fazer outras coisas. Então, à medida em que você começa a ter essas outras formas entrando, isso tudo, isso também contribui, isso também ajuda, né? Concordo. Então, eu vejo, de novo, o teu primo falando, né? Né? Dizendo isso, cara, eu sou um desses. Quando eu terminei a escola, eu não queria mais estudar. Eu não queria estudar, eu não queria fazer faculdade. Mas aí, de novo, cara, a vida é difícil, né? A vida é difícil, a vida é sem faculdade. Aí, de novo, o que você vai fazer? Putz, então deixa eu correr atrás, deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí, quando eu vi, já estava lá. Então, acabei que eu não terminei a escola e fui fazer faculdade, não tive break nenhum, entendeu? É que eu fico pensando assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, né, e me preparar melhor para o trabalho que eu faço hoje, né? Então, talvez ao invés de eu, sei lá, cursar uma faculdade de fato, uma engenharia, se eu pudesse fazer um cherry picking das coisas que são importantes, do tipo, cara, eu quero aprender finanças, definitivamente. Eu quero aprender finanças, eu quero aprender cálculo, porque eu quero formar o pensamento matemático, eu ter capacidade lógica e tal, para eventualmente, se eu for montar uma operação, eu ter a capacidade de trabalhar esse negócio. Então eu quero ficar muito bom em cálculo, finanças e lógica, definitivamente. Eu definitivamente quero escrever muito bem. Então, quero estudar português, quero estudar bem em redação, quero saber escrever. Saber escrever acho que é super importante para fundamentação da ideia, mas para clarear aquilo que você tem na cabeça. Eu quero saber pra caramba. Eu quero aprender a programar. Eu quero saber no mínimo um básico para eu ter... Qualquer empresa, se ela não é tech, ela deveria ser tech-enabled. Então, todo mundo deveria entender alguma coisa de tech. Todo mundo deveria saber sentar com o pessoal de tech e trocar uma ideia de modo que ambos se entendam, né? Isso é super importante para mim, isso é requirement hoje para qualquer pessoa que quer ter um negócio. Então, eu quero aprender isso aqui também. Então, tem uma seleção que eu faria, que hoje eu não tenho um curso superior que me entrega isso, né? Eu teria que eventualmente fazer
um cherry picking e fazer esse assembly ali daquelas coisas que eu acho que é importante. E tem alguns business de educação, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem meio que isso. Então você pega Emeritus, Udemy, você pode ali fazer as seleções. Então, cara, eu quero aprender um curso de operações de Wharton, né? Aí você compra ali no Emeritus. Eu quero fazer um curso de finanças ali de Harvard, aí você compra ali no Emeritus também. Então você consegue montar. Você não vai ganhar o diploma. Mas é que cada vez mais eu vejo, pelo menos a nova geração de gestores, não dando tanto esse valor para diploma. Aí eu te falo por mim na condição de empregador. Óbvio que diploma é um ótimo filtro para mim, né? Se eu tenho alguém ali que, cara, é formado em engenharia, trabalhou na McKinsey, fez MBA nos Estados Unidos, claramente essa é uma pessoa responsável, trabalhadora, estudiosa. Então são coisas que vêm junto com esse pacote que facilita o meu trabalho. Né? Tem uma fundamentação teórica que facilita o meu trabalho. Mas não é regra que essa pessoa vai ser melhor do que a outra, que geralmente, talvez essa pessoa só terminou o colégio, ela pode ser genial, como eu já vi várias, já trabalhei com algumas, né? Várias. Então não é regra. Será que essa mudança de paradigma vai jogar o ensino superior para que a escola seja ali uma marca que atesta a qualidade daqueles conteúdos e esses alunos vão fazer meio que um bandejão, vão montar esses conteúdos e aí ela vai atestar que aquela quantidade de conteúdos que ele adquiriu, aquilo ali, eu atesto que é verdade? Será que vai migrar para isso? Ou você acha que continua, pelos próximos pelo menos 10, 20 anos, continua esse negócio de fixo? Vai ter o curso de engenharia, vai ter o curso de administração, vai continuar da mesma forma? Cara, eu acho, bom, vamos lá. Aqui é um exercício de futurologia, né? O que eu acho interessante? O que eu acho interessante disso que você está falando? Porque, vamos lá, o que se descobriu sobre como as pessoas aprendem, né? Nos últimos anos, né? Passou a se entender como é que é um pouco mais esse mecanismo de aprendizado. E o resumo é que cada um aprende de um jeito, de uma forma Verdade. Diferente. E parte de lugares diferentes também. Verdade. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante, porque aí a gente tem muita conversa, não, porque tem currículo básico. Cara, mas se cada um aprende de um jeito, como é que você vai fazer isso? Então hoje você tem plataformas que conseguem te ajudar justamente a endereçar. Então é a brincadeira que a gente faz. Quando você começa a navegar em qualquer plataforma de rede social dessa, você começa aqui, daqui a pouco você está no outro lado. E como é que você foi parar lá, o seu caminho, a gente até pode terminar no mesmo lugar, eu e você, mas o caminho que a gente percorreu foi completamente diferente. Então, de novo, pensando em como é que você junta o que existe hoje lá para frente, o ideal seria que justamente você pudesse pegar o currículo do Thales, o Thales montar o currículo dele, seja ele qual for, e no final você ter alguma coisa que atestasse que, olha, o Thales em operações ele é bom porque ele aprendeu aqui, em finanças ele é bom porque ele aprendeu aqui, em redação ele é bom porque ele aprendeu, e assim, e isso fosse suficiente. Então, você acredita que isso vai acontecer? Você me perguntando? Eu acredito. Acho que deveria. Vai ser no curto prazo? Não. Porque aí é que vem o outro problema, porque aí tem, aí como o pessoal diz, é o sistema, parceiro, é o sistema, né? Então, assim, para a gente conseguir mexer nisso, isso demora. Mas a tendência é cada vez mais você... Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É porque as pessoas não percebem o quão essas coisas são evolucionárias, tá? Elas não são revolucionárias. Esse é um problema. Então, antigamente não existia o sistema de crédito. Você estava na faculdade, você fazia todo mundo a mesma matéria. Se você pensar, o sistema de crédito já é um passo para você começar a escolher o que você vai fazer. É verdade. Então, tá caminhando, tá devagar? Talvez esteja, mas assim, a verdade é que hoje a gente entende que as pessoas aprendem de formas diferentes e, portanto, deveriam poder seguir caminhos diferentes e chegar lá na frente num modelo igual. Aí você me pergunta, mas isso poderia ser uma tremenda oportunidade para as instituições que estão aqui hoje, porque o cara poderia simplesmente chegar e dar a chancela final. É como se fizesse o seguinte, o Thales fez todos os cursos de tudo quanto é canto, aí eu sou uma instituição de renome, eu vou lá e aplico uma prova. Uma prova da OAB da vida ali? Uma prova, então o Thales é proficiente nesse negócio, tá aqui e aquilo é o suficiente. Perfeito. Será que isso vai acontecer? Talvez. Talvez, né? Talvez, eu não acho impossível. E vejo muita gente começando a pensar dessa forma. É que essa é uma hipótese que a gente ainda está valorizando o currículo, né? Então, se de fato o currículo for algo que é valorizado, se o símbolo de uma FGV, de uma INSPER, for valorizado de fato daqui a 10, 20 anos,
acho que faz todo sentido. Acho que o questionamento aqui, a grande incógnita é, será que a próxima geração de gestores vai dar o mesmo valor que a gente dá? Porque aí eu te falo para a MBA. Não vai. Eu não sei se vai. Mas ainda dá valor. Mas não vai dar o mesmo valor. É. E aqui, de novo, acho que é importante também entender que, um pouco do que você falou, assim, você estar junto na universidade, aí, por isso que eu estou te falando, pode não ser na universidade, pode ser com... Mas é fundamental, porque é lá que você faz uma experimentação, é lá que você, justamente, você começa, né, você virou adulto, então você deveria ser exposto ao máximo de coisas possíveis exatamente para você poder tomar suas decisões, Concordo. entendeu? E é isso, forma uma série de coisas suas, de caráter, de quem você vai ser ali, então tem um papel social ali super importante, tem um negócio muito importante. E eu queria até trazer isso, no negócio do papel social, porque o ponto é o seguinte, você falou que hoje 75% dos alunos de cursos superiores têm uma preferência para o curso online, né? A gente vê nos nossos programas do G4, que a gente tem programas online e físicos, um programa físico de 30 horas, ele traz muito mais impacto, bom, você ouviu ali, né? Traz muito mais impacto nas empresas do que um programa online de 100 horas, literalmente, a gente vê isso, tá? E aí, por que é? Cara, pode ser por N fatores, mas tem um fator que é insubstituível, que é o networking, que é você conviver. E aí você falou, você virar adulto, você viver as histórias da faculdade. Você viveu histórias da faculdade, eu vivi também histórias da faculdade, que nos fez homem, né? Que nos fez adulto. Então, será que levar toda essa formação para um programa online, eu não vou tirar uma parte importante, para não dizer a mais importante, que é a convivência naquele momento? Né? E esse é um desafio muito grande. Esse é o ponto 1. E ponto 2, será que eu preciso de fato ter um currículo de 4 a 5 anos para poder fazer essa convivência ou não? Eu posso ter parte do programa online, parte vai ser um programa de commute mesmo, que eu vou conviver e vou ter a chance de botar à prática aquilo que eu estou aprendendo. Acho que a minha questão aqui é o seguinte, como você entende muito de educação, eu estou mesmo querendo fazer esse exercício de futurologia, até porque muitos dos que estão nos assistindo aqui têm filhos. E os filhos, muitos talvez, estão questionando, como o meu primo questionou, será que eu faço faculdade ou não, né? Você acha que a instituição, ela tem condição hoje, as faculdades que você conhece, elas têm condição de passar por esse processo de adaptação? Ou a gestão não tem condição de fazer esse processo de transformação? Ou o Brasil não vai permitir esse processo de transformação porque temos o MEC aí também, o currículo do MEC para seguir? Como é que fica esse negócio na tua visão, cara? Cara, eu acho que, vamos lá, isso aqui, de novo, é difícil da gente generalizar as coisas aqui, tá, Thales? Porque então, por exemplo, MBA, que foi um negócio que eu fiz. Cara, o MBA que eu fiz, a coisa que foi mais tesão foi estar num país fora, né? Conhecer novas culturas, conversar com gente diferente. Cara, aquilo ali abre a sua cabeça de um jeito inacreditável. Então, você consegue conceber fazer isso sem estar, né, nesse contexto? Cara, seria uma experiência completamente diferente. Perfeito. Então, dito isso, teve coisas que eu fiz na minha faculdade de engenharia, matérias, que eu poderia ter feito online? Claro que sim. Concordo. Né? Então, eu acho que, de novo, é evolucionário. Tá? Eu não acho que vai ser um salto, que assim, de uma hora para outra vai deixar de ser presencial. Eu acho que esse caminho, esse equilíbrio que vai acabar sendo atingido, né? De você ter um pedaço que eles chamam de hoje híbrido, né? Vai ter um pedaço online, um pedaço. Então, eu acho que isso é o jeito que a coisa vai caminhar. Mas, e aí só para botar a pulga atrás da orelha também, o negócio se chama rede social, por exemplo, porque tem um contexto social também importante, que a gente só está aprendendo a usar agora. Verdade. Tá? Então, e é interessante isso, né? Porque o pessoal fala, não, o brasileiro gosta de juntar, não sei o quê. Mas o brasileiro era campeão de Orkut e é campeão de Facebook, não sei o quê. Então, por quê? Então, como é que é isso? Não é tão simples quanto só... Então, e aqui de novo, o que eu estou falando isso? Eu adoraria ter essa resposta, saber dizer. O que a gente sabe, o que a gente vem percebendo é que, bom, a gente, como todas essas novas tecnologias, esse negócio está evoluindo e a gente está aprendendo a usar isso. Mesmo educação à distância. Educação à distância, cara, a gente gosta de contar essa historinha porque é muito engraçado. A gente, por exemplo, né, o americano chama de take for granted, a gente parte do princípio que aquele negócio sempre existiu, o quadro negro, a lousa, né? Cara, aquilo ali foi uma tecnologia de educação à distância de 200 anos atrás que mudou completamente quando o pessoal resolveu botar todo mundo numa série
todo mundo por idade numa série, um professor na frente e um quadro negro. Porque antes o professor ficava do lado das pessoas e todo mundo na sala tinha várias idades, né? E eu falo isso e as pessoas falam, caraca, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar isso. E é muito simples, quer dizer, você fez curso de inglês? Fiz. Na sua vida? Fiz. Seu curso de inglês era todo mundo da mesma idade? Não. Você nunca parou para pensar por quê? Então, por quê? Porque cada um aprende de um jeito. Então, volta àquele ponto. Então, isso tudo a gente está aprendendo. Educação à distância, o que a gente chama de educação à distância hoje, é uma coisa que provavelmente será bastante diferente de daqui a 10, 15 anos, né? Educação, mídia, de um modo geral, né? Mídia, quando começou, a gente tinha teatro, né? Depois, quando começou o cinema, o que era? Era o teatro filmado. Não tinha nem som. Depois ele teve som. Hoje já é uma experiência totalmente diferente. É uma mídia totalmente diferente. Isso vai acontecer com a educação, isso vai acontecer com a educação à distância também. Então, será que muito em breve a gente vai ter, sei lá, óculos imersivos, onde você vai estar naquele negócio, dentro de um metaverso, um ambiente onde não é o Daniel, mas é o avatar do Daniel, e a gente está interagindo e aquilo é tão bom quanto ou não do que o... Pode ser. Talvez. Então, é um negócio que parece uma realidade tão longe pra gente, mas, de novo, a gente tá velho pra isso. É isso que eu ia falar. Isso é um ponto verdade. importante, cara. Eu vejo com meus filhos, né? A minha filha tem 12 anos. Passamos agora pela pandemia. Tem um determinado dia que a gente estava almoçando em casa e a minha filha virou para mim e falou, eu tenho que ir para a escola. O tempo para a escola, ela ia levantar e sentar no quarto dela. Mas ela incorporou aquilo. Eu achei aquilo fascinante. A mudança de paradigma é incrível, né, cara? Total, tem que ir pra escola. Ela ia ter o quarto dela. Então, putz, essa molecada que tá vindo agora tá aprendendo diferente, esse negócio. Então, isso tudo vai ter muito impacto. Acho que a gente tem que ter a sabedoria de poder entender como é que essas coisas estão acontecendo e direcionar da melhor forma possível. Então, vai continuar tendo encontro presencial para negócio e tal, por um bom tempo vai. Agora, daqui a 2, 3 gerações, será que ainda será assim? Cara, eu chutaria que vai ser bem diferente. Hoje, cara, porra, a gente faz reunião, né, por vídeo, que não é há 10 anos. Há 3 anos atrás, se você me perguntasse, eu ia falar, não, vamos pegar um avião, vamos para lá, vamos fazer. Então mudou muito, o turismo muito sofreu rápido. um pouco com isso, que é verdade, cara. Muito rápido. Tipo, reunião de board, você deveria pegar avião, tem que ter para São Paulo pra fazer. Hoje em dia, provavelmente, você faz a maioria por vídeo, Imagina. Né? Não, de novo, ainda continua sendo muito bom estar junto. É óbvio. Do jeito que eu sou, porque eu sou assim, eu gosto de estar junto, eu também, sou um people's person, né? Tem gente que já não... Então, só tá na informação ali. Né? Isso aí, cara, isso é muito dinâmico. E, de novo, a verdade é que não vai ter o one size fits all. Não vai ter uma solução que só vale para um, cara. Cada um tem um jeito. Vai ter gente que vai gostar de um lado, vai ter gente que vai gostar do outro. Isso é super importante, ainda mais no mundo de hoje, que é super polarizado, cara. E aí, infelizmente, as redes sociais, eu acho, tem um papel ruim nisso, porque nós, como sociedade, não estamos prontos ainda pro binário, né? Ou gosta, like ou dislike, assim, a gente ainda não está pronto para isso. A gente vivia um espectro, né? E agora a gente está muito... Então estamos aprendendo. Tudo isso a gente está aprendendo. Tudo isso é um aprendizado. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso, criamos a Imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária e, por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acesso a uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Tirando um pouco disso aí, passando um pouco para a gestão, né? Você também como gestor de private equity, você entende muito de companhia, você ajuda founders, né? Orienta esses founders sentando nos seus conselhos e tal. O que eu fico pensando é que você fez alguns para não falar talvez o maior
IPO de educação do país e Nasdaq, né? A gente está falando nem de Bovespa, foi lá para Nasdaq, né? Esse caminho dessas companhias, né? Que elas vão, aí eventualmente ela nasce bootstrapping, pode ser que pega um VC ou não, dependendo do setor. Aí ficou grande o suficiente. É normal que venha um private equity para trazer governança, para poder ajudar a ter um papel de consolidação. E aí o próximo passo, eventualmente, né? Ou se juntar um crossover, ou eventualmente já pensar numa listagem, né? A tua visão de IPO, e eu sei que você é biased daqui, tá? Eu sei que você é biased. A tua visão do IPO, ele é um mal necessário ou não? Toda companhia deveria almejar isso porque esse é o grande objetivo que todo founder deveria ter. Cara, olha só. Lembra que eu te falei que quando eu tive meu acidente e tal, você começa a entender as coisas que realmente são importantes na vida, né? Cada um tem a sua bússola e vai poder dizer se aquilo ali é mais importante ou não é importante. Como é que o Daniel, enquanto empreendedor, não é quanto investidor, pensa, né? Cara, quando eu quero montar meu negócio, meu primeiro desafio eu quero montar meu negócio, eu quero ter um produto, um serviço, alguma coisa que o meu cliente valorize, que eu possa cobrar um preço justo, ter uma margem e aquele negócio ser perene. Então, cara, primeira missão, botar um negócio de pé e passar pelo que a gente chama de Vale da Morte, né? Que são aqueles primeiros anos ali onde aquele negócio está. Uma vez feito aquilo, aí o cara tem que, de novo, olhar e pensar assim, e aí? Qual é o meu próximo passo? Porque eu costumo dizer, cara, as empresas, elas também têm a vida delas, é como se fosse um organismo vivo também, tá? Então ela passa por várias fases. Então você chegou no primeiro... Chegamos até aqui, perfeitamente. E agora? O que eu quero? Ah, cara, eu sou um que a gente chama de lifestyle entrepreneur. Então é um cara que, cara, ele gosta daquilo que ele conseguiu, ele tá feliz, ele tá satisfeito. Cara, beleza, tranquilo, não precisa de mais nada. Vida que segue. Não, eu quero dar o próximo passo. Eu não quero ser só uma empresa que tem isso. Eu quero ter mais de um produto, eu quero ter mais de eu quero dominar uma geografia e tal. Putz, provavelmente aí vamos trazer mais gente para ajudar. Gente que aí é recursos humanos, recursos financeiros e possivelmente um private equity, um venture capital, alguém que vai ajudar a dar esse próximo passo. E aí, de novo, quando você traz esse cara, nessa hora você já tem que começar a pensar o que você quer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você traz um venture capital, talvez a IPO ainda seja um negócio um pouco distante. Exato. Realidade Brasil, tá? Verdade. Realidade Brasil. Um private equity, e aí a diferença de private equity para venture capital aqui, só para deixar bem claro, assim, o venture capital são tipicamente empresas num estágio mais inicial, menores de tamanho, e o private equity já é um cheque maior, um negócio já pensando. Então, assim, se você já está nessa pegada, é porque muito provavelmente, cara, você está visualizando duas coisas. Uma é você, de fato, não só ter montado a sua empresa, mas você ter um exit, ou seja, você vender a sua empresa e ganhar dinheiro com aquilo, se realizar, tá? E aí, para fazer isso, você pode, um dos caminhos é realmente você chegar e fazer um IPO. Então, de novo, qual é a minha visão? Minha visão é a seguinte, cheguei nesse ponto, trouxe um venture capital, trouxe um private equity, eu quero perenizar a minha empresa para além da minha pessoa, porque o problema que a pessoa física tem é que a pessoa física morre. A pessoa jurídica não precisa morrer, mas a pessoa física morre. Então, você quer perenizar? Vai para a bolsa. Você acha que o IPO, então, é um mecanismo para perenizar a companhia de fato? Por causa de governança, por causa de N fatores? Eu acho. Número 1. Número 2. Se você tem vários sócios, o IPO é o dia em que você tem a liberdade, que a gente brinca, de mandar o seu sócio embora. Então, eu sou teu sócio. Você dá liquidez. Estamos numa empresa líquida. Cara, putz, enchi o saco do Thales. Enchi o saco. Thales, tô vendendo minha participação. Mandei o Thales embora. Justo. Entendeu? Então, de novo, o que você quer ser lá na frente? Se é isso que você almeja, cara, o IPO é um caminho. Agora, muita gente entende errado. O IPO não é o final. Cara, o IPO é o começo de uma nova fase. Perfeito. Cara, que é uma fase que dá bastante trabalho. Opa. Você tem muito escrutínio, porque é o público te vendo, você tem que se dar disclosure, né? Da abertura de um montão de coisas que você está fazendo. Então, não é para todo mundo. O que eu vejo, Borges, não é para todo mundo. Imagina. Tá? Agora, para quem quer,
puta, é um tesão, é uma realização, é você conseguir chegar, porra, no ápice da sua carreira como empreendedor, é você conseguir fazer 1, 2, 3 IPO, pô, é do cacete. Não, com certeza. Cacete. É uma grande realização. O que eu vejo desse ponto, que me incomoda, tá? Sentando em conselhos de empresa listada como eu sento. Você ter que abrir a sua estratégia para o mercado, às vezes eu acho ruim. Tem coisas que eu falo, pô, eu tô no privado, tem coisas que eu não precisaria abrir, né? Que eu poderia fazer e seria uma surpresa para minha concorrência e seria bom ser surpresa. Tem coisas que tudo bem se abrir, que não é replicável. Tem coisas que são replicáveis. E aí você tem que abrir, isso me incomoda. Uma outra coisa que me incomoda, eu sinto que muitas vezes a gente toma decisões de curto prazo em detrimento das decisões de longo, quando a gente está fazendo IPO. Por quê? Cara, que o papel tá amassado, eu preciso dar um recado pro mercado, então esse tri eu vou fazer isso, mas eu deveria estar olhando para o tri daqui a 4 tri, entendeu? Só que eu vou tomar a decisão de curto prazo para não amassar ainda mais o meu papel. E eu não sei se, pensando na perpetuidade do negócio, são as melhores decisões que eu tomo quando eu tenho que reportar para um conjunto de analista que está ali, ou para amassar meu papel, ou para jogar ele para cima, dependendo do que ele perceber do meu negócio. Um outro ponto que tem aqui, né, quando a gente pensa lá, Red Bull não é listada, né? É a maior companhia do seu segmento, uma das maiores companhias do mundo, extremamente lucrativa, e se perenizou, tudo bem, é uma exceção. A grande maioria, ela realmente precisa de uma governança para que ela possa se perenizar. Na tua visão, também, cara, super experiente, senta em vários boards de empresas listadas aqui e nos Estados Unidos, existe uma forma de eu proteger o negócio dessas armadilhas de pensamento de curto prazo e de ter que dar disclosure das minhas estratégias para o meu concorrente, indiretamente? Cara, esse é um ponto ótimo. Aí volto a dizer, porque é muito importante, quer dizer o seguinte, o IPO é uma vitória, mas não é a única vitória. Então, você falou da Red Bull, até um caso agora, recente, que é o da Patagônia. É verdade. Porra, a Patagônia é uma puta de uma empresa, só que o empreendedor, ele tem uma filosofia que ele queria manter, então ele nunca abriu capital, e enquanto ele estiver vivo, ele não vai abrir capital. E, pô, ele tá errado? Certíssimo. Não. Pô, ele teve sucesso? Claro que teve. Quer dizer, claro que teve. Talvez o multibilionário vai dizer que ele não é bilionário o suficiente, mas, cara, então, aí cada um sabe o que. Então, volto a te dizer. Então, assim, abrir capital tem essas dores. Tem. E do mesmo jeito que você estava falando do seu sobrinho que está pensando em entrar na faculdade, cara, agora, recente, até há pouco tempo atrás, quando o mercado estava super aquecido, a maior parte das empresas estava querendo fazer um private placement, né? Quer dizer, ir atrás de venture capital, estava pagando mais com muito menos chateação e sem ter que... Então, assim, de novo, mas isso é cíclico, né? Passou aquele ciclo, agora, de novo, estamos numa situação que é um pouquinho diferente. A resposta é que depende do empreendedor, cara. Depende do que ele quer fazer. Não vai ter certo nem vai ter errado. Se você quiser jogar o jogo de mercado financeiro, você sabe que o jogo é, cara, você vai ter uma ação listada, você vai ter investidores, você vai ter que mostrar resultado, e aí é o modelinho que o americano chama de beat and raise. Então, assim, você diz, olha, eu vou fazer 10, só que aí você faz 10,50, só para ser um pouquinho mais, aí depois agora vai ser 20, aí você faz 20,50, então é sempre surpreendendo para cima. Under promise, over deliver, sempre. Sempre. E vai ter que dar disclosure de uma série de coisas. Você dá uma certa disclosure de estratégia, o que é ruim, mas você também não precisa dar disclosure de tudo. E aqui, de novo, estratégia, aí tem N formas da gente pensar isso, mas, cara, se tudo fosse muito fácil de fazer e replicar, todo mundo replicava as coisas que são feitas. E não são, né? Então, assim, é bem mais complexo que isso. Mas é o jogo que você tem que jogar. É um jogo bacana, cara, tem gente que adora, tem gente que curte. Você me perguntar, eu, pessoa física, Daniel, você prefere a empresa aberta ou ela fechada? Eu prefiro ela fechada. Eu curto mais, eu gosto mais da empresa quando ela está indo de uma determinada fase até ela chegar numa outra fase. Chega um determinado momento, ela começa a ficar um pouco mais complexa, e aí, Daniel, não é eu crescer, eu curto menos. Então, eu prefiro. Agora, é o que você falou, cara, eu participo de empresa listada, aqui, fora, cara, e é um tesão discutir, é um tesão você ter alternativa, assim. O que para mim me realiza, cara, é que eu trabalho numa coisa que eu amo. Claramente. Porra, dá pra ver isso no seu cacete. Isso é do cacete, assim, pouca gente pode dizer isso. Então, assim, trabalho muito com educação,
Que você ama que é um também. negócio que é bacana, que faz o bem. E, putz, by the way, eu ainda consigo ganhar dinheiro com isso. Por que mais eu posso querer? Não, realmente, Entendeu? cara. Então, assim, são coisas muito bacanas, mas essa conversa, aí a sua uma pergunta lá atrás de valores e tal, cara, essa é uma das perguntas que a gente faz para os nossos empreendedores, cara. O que você quer fazer? Para onde você quer ir? Você está pronto? E aqui, repara, você está pronto. Lembra, pessoa jurídica tem um lifespan que é diferente da pessoa física. Com certeza. Nós já tivemos sócios, onde a gente era sócio, o patriarca tinha uma visão e os herdeiros tinham outra. E foi para caminhos completamente diferentes, dependendo do momento. Entendi. Depende. Tá né? certo, errado? Cara, não tem nem certo nem errado, são visões diferentes. E me tira uma dúvida. Você aí na posição de gestor, né, na posição da Crescera. Então, quando você entra numa companhia, você está olhando uns 30% de CAGR ano ali para uma saída de uns 5%, mais ou menos. Então, o empreendedor que está negociando com um fundo de private equity hoje, é de bom grado que ele monte um plano antes de bater na porta desse private equity, um plano que comporte esse crescimento e que tenha um plano de saída antes dele bater nessa porta, ou não? Ele fala, olha, cara, o meu plano é esse, a minha empresa é essa, esse é o meu negócio, vamos montar junto. O que é? Eu me preparo antes ou eu abro tudo, dou a transparência e depois falo, vamos junto montar para onde que a gente vai? Que dica que você dá pro cara que tá buscando um private equity agora? Cara, putz, adoraria dizer que é um ou outro, é uma combinação dos dois. Então, para crescer, que a gente investe em setores que a gente conhece profundamente, a gente vai montar isso a 4 mãos. Tá. Porque a gente entende muito do setor. Então, de um modo geral, o cara que busca a gente, ele justamente quer exatamente fazer essa conversa, esse bate-bola. Até porque a visão de crescimento do empreendedor é diferente da visão de crescimento, por exemplo, de uma gestora especializada. Porque a gente conhece, de novo, eu estou vendo o setor a 33 mil pés, o cara está vendo um pouquinho mais lá embaixo. Ele talvez não esteja vendo o cenário completo como eu estou vendo. Perfeito. E o bacana é exatamente você conseguir juntar essas duas coisas. Porque também não adianta nada aquela história, né? Porra, agora o gás subiu pra caramba, descobrimos gás em Marte. Porra, então vamos pra Marte. Porra, peraí, não é assim, não. O Jonas que falava um negócio que era espetacular, que ele falava que visão sem execução é alucinação. Então, assim, porra, muito boa essa. Tem um meio do caminho que a gente precisa fazer aqui. Então, nesse aspecto, se o cara tem um plano, e esse plano é bacana e tal, é óbvio, cara, tenta desenhar isso ao máximo possível, mas todo private equity vai pegar o plano que vem da empresa e vai olhar dentro de casa e vai refazer esse plano, para mais ou para menos. Então, assim, automaticamente o private equity vai fazer o seu próprio valuation, vai pegar aquele modelo, né, o modelo financeiro e tal, e vai adaptar para o que o private equity, a gestora, acredita. Ele acha que vai funcionar. Então, naturalmente, já tem isso. Se o negócio já está mais amarrado, óbvio que é muito melhor. De novo, estou falando da Crescera. Tem outros players que não, para ele talvez seja até muito melhor você poder chegar com um cara que já está muito mais arrumado e vai fazer. Né? De novo, tá certo, errado? Então, depende, cara, né? são modelos diferentes, para estágios diferentes, para players diferentes. Mesmo o Private Equity, cara, o Private Equity tem parceiros bons para momentos diferentes e para circunstâncias diferentes, para setores diferentes. Então, não é one size fits all também. Imagino que não. E nesse momento de Brasil, cara, domingo agora a gente tem eleições, provavelmente vai se arrastar para o segundo turno, então a gente deve ficar aí boa parte do mês aí nessa discussão. A tua visão de Brasil 2023, o teu apetite para investimento no país muda de acordo com o resultado das eleições ou não? Cara, vamos lá. Falar sobre esse negócio de política também você me botou aqui numa roubada, né? Mas assim, o jeito que a gente vê, né? Vamos lá. Eu sou um gestor de fundos. Nossos fundos, tipicamente, são fundos de 10 anos, podendo ser estendido mais 2 anos, então a gente não vê no curto prazo, tá? A gente vê no médio e longo prazo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tipicamente estou vendo 1 ou 2 mandatos, pelo menos, tá? Eu sou otimista com o Brasil de um modo geral, tá? E por que eu sou otimista do Brasil de um modo geral? Porque a maior parte, né, do emprego e da renda é feito por pequenas e médias empresas, tá? Que a verdade é que não só não depende, como não contam com o governo para absolutamente nada. Pelo contrário, ela gostaria que o governo não atrapalhasse. Perfeito, verdade. Então, o governo é esquerda, direita, centro. A verdade é que nós brasileiros aprendemos a viver ou sobreviver independente do governo. É verdade. Tá? Então, a verdade é a seguinte, tem eleição,
primeiro turno, segundo turno. Cara, depois vem Copa do Mundo, vem Natal e Carnaval e vida que segue. Então, assim, pro que existe hoje, que a gente está vendo aqui, os candidatos que tem, não acho que vai ter nenhuma mudança radical nem para um lado nem para o outro. Tá? Então, assim, se o Bolsonaro ganhar, vai ser fascismo. Cara, não vai ser fascismo. Se o Lula ganhar, vai ser comunismo. Não vai ser comunismo, cara. Não vai. Inclusive, uma das coisas que a gente percebe essa maturidade é, por exemplo, o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro não está oscilando tanto. Por quê? Porque teve um determinado momento lá atrás, nas décadas passadas, onde a gente teve primeira eleição que veio o Collor, que era um cara mais de, centro-direita. Foi o que foi. Depois, o pessoal tinha medo da esquerda, aí veio... Na hora que veio o Lula e o pessoal viu que não acabou o mundo, cara, de-risk completamente. Mesma coisa, veio o Bolsonaro também, não acabou o mundo, então a gente já teve desde a direita para a esquerda, passando pelo centro, a gente já teve tudo aqui. Então, a resposta longa para sua pergunta é não. Isso não muda apetite. Não afeta o meu apetite e o da Crescera de fazer investimentos. O que pontualmente pode acontecer é que, obviamente, dependendo do tipo de governo, você talvez tenha preferência por algum setor ou outro, ou alguma coisa dentro do setor. Aí já é uma questão mais micro. Mas aí, de novo, aí é uma questão de ajustar as velas. O vento está vindo. O Brasil, cara, a gente escolheu investir em educação, saúde, tecnologia, que tem tudo para fazer. Tem tudo para fazer. Não é o governo de A ou de B que vai mudar ou que vai atrapalhar. Vai crescer um pouco menos, talvez, mas é como você falou. Quando eu entro numa empresa, eu estou pensando num crescimento que é robusto. Robusto. É pelo menos 20, 25% ao ano, entendeu? É multiplicar aquele negócio no mínimo por 3 vezes. Então, cara, tem que acontecer muita coisa errada. Quer dizer, eu tenho que estar acreditando que o que quer que seja que vai acontecer vai ser tão ruim que vai prejudicar isso. Que é a mesma coisa com inflação. Assim, a inflação é ruim? Claro, é uma merda. Corrói. Agora, se eu vou deixar de investir porque eu estou com medo de inflação, é porque eu não estou vendo criação de valor. Assim, eu estou investindo em empresas que são inovadoras, vão criar um puta de um valor. Então, nossos investimentos multiplicam por 5, por 6, por 7. Exato. Pô. Exato. Até porque o cenário de 3 vezes ele é teu cenário base, né? O mínimo que você espera daquele retorno. Mas, obviamente, você quer buscar muito mais, como você fez, né? Muitos mais, os números são públicos. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar o que esse cara fez com a AFIA e tal. Enfim, é um dos grandes gênios do mercado, não é à toa. Borg, o que é um líder de referência para você? Se você fosse pegar um grande líder do século XX, você fala, pô, esse cara ou essa mulher é uma referência para mim, quem que seria essa pessoa? É complicado, cara. Deixa eu te falar. Deixa eu pensar de um jeito... Na verdade, é complicado, não. É simples, mas é porque, assim... Eu sou um cara meio cri-cri. É isso que eu quis dizer que é complicado. Assim, eu tenho pouquíssima gente que me impressiona. Tem pouca gente que me impressiona. E não é desmerecer as pessoas, é o jeito que eu sou. Eu tenho uma barra um pouco alta. Que bom. E aí, o seu então, trabalho tem que ser isso mesmo. É difícil, assim, das coisas, mas... e aí você, inclusive, só voltando, você me perguntou um pouquinho de negócio de Brasil. Eu tenho mais preocupação, na verdade, no nível mundial do que Brasil, entre outras coisas, por essa lacuna de falta de líderes hoje, de um modo geral. Concordo plenamente. Tá? Tem 2 líderes muito importantes, que é o Putin e o Xi Jinping, mas eles não são alinhados com o nosso modelo mais ocidental, então me preocupa. Exato. Né? A gente tinha um presidente americano forte, teve presidentes americanos fortes, agora a gente não tem um presidente americano forte. A gente tinha uma chanceler alemã que era forte, agora acabou de trocar, então assim, a gente está num vácuo de poder. O Ocidente está carente de liderança, isso é um fato. E isso é um problema, mas pensando assim, de novo, tem vários níveis, né, que eu gosto. Então, tem os caras que eu considero... Então, assim, é muito difícil eu te dizer um cara. Eu vou te dizer pelo menos uns 2 ou 3, assim, que eu acho me inspiram muito. Então, assim, hoje, recentemente, para mim, o cara mais... Pode falar palavrão aqui? Pode, pô. Pica das galáxias é o Elon Musk. Eu também acho. O Elon Musk é o homem de ferro. Com certeza. Entendeu? Ele é o homem de ferro, cara. E aqui, de novo, gente, puta, esquece o cara de direita, de esquerda, mas não é isso. Não tô falando disso. Eu tô falando o seguinte, o cara
teve uma ideia, certa ou errada, porque também tem aquele cara que diz, mas vai gastar uma fortuna para montar um foguete, para levar para Marte, para colonizar Olha Marte, o tipo e tem de problema gente que o cara tá querendo passando resolver, fome aqui na Terra. Verdade, mas são coisas completamente diferentes, tá? Exato. São endereços. Então, assim, porra, o cara querer expandir a raça humana de forma interplanetária, porra, eu acho do caralho. Eu também. Acho do caralho. Então, assim, eu acho esse cara fantástico. Eu também Fantástico. Tomara que ele não capote por fazer muita coisa ao mesmo tempo, que a gente já viu, inclusive, aqui acho. Exato. no Brasil. A gente teve o caso do Ike, que o grande pecado para mim foi ter feito muita coisa ao mesmo tempo. Se ele tivesse focado, talvez a história fosse diferente. Perfeito. Então, assim, mas eu acho esse cara um cara espetacular. E aí, por quê? Né? Porque eu acho que o mais importante é por quê, pessoal. Para quem já leu livros sobre ele, biografia, cara, ele é um cara que ele é detalhista, então ele não é um engenheiro, mas ele vai lá e ele senta com o engenheiro, ele quer aprender, ele quer entender, ele entende o negócio profundamente. É verdade. Então ele é um cara detalhista a ponto de conseguir montar aquele negócio. Ele é paranoico, de fato. Ao mesmo tempo, ele tem uma visão macro muito legal, onde ele consegue, e aí de novo, vai ter gente que vai dizer que não, que sim, mas que consegue criar times para poder executar esse negócio, né? Então, cara, eu acho a capacidade de você fazer esse equilíbrio entre o macro e o micro muito legal. Então, do ponto de vista de gestor, cara, e aí a gente está falando de novo para a maior parte das empresas que trabalham com vocês, né, que vêm seus cursos, cara, são empresas que estão passando para aquela fase. É o empreendedor que começou e ele fazia aquele negócio. Em algum momento ele tem que parar de fazer aquilo e começar a ser gestor. Perfeito. Isso é um desafio, isso é um puta de um desafio. Então, é difícil fazer essa migração. Então, assim, o Elon Musk parece ser um cara, que domina isso muito. Então, assim, eu acho esse cara, porra, fantástico. Concordei. Fantástico, tá? Indo um pouquinho mais para trás, cara, o outro cara, e aí, de novo, também é meio chovendo molhado, mas foi o Steve Jobs, cara. Realmente. Steve Jobs também é outro cara que você olha, aí você também é um cara que foi dropout da escola, como o Bill Gates, tá? Dito isso aqui, só para também ninguém achar que eu tô fazendo apologia de dropout, cara. Para cada Bill Gates ou Steve Jobs, deve ter tido uns 100 outros que não deram certo. Opa, então, cara, milhões. Tem que pensar, ou milhões. Exato. Mas o fato é o seguinte, também é um cara que aí, o que eu acho que esse cara trouxe, que eu acho que era bacana, é sempre a busca da simplicidade. Simple is better. É verdade. Então o negócio deles era um negócio que, cara, é o iPhone, cabe na tua mão, é tudo lá, é tudo integrado, é muito simples, é muito foda. Porra, mas o Android é melhor. Cara, tudo bem, gente, não tô dizendo o seguinte, cara, esse cara tinha essa filosofia, foi escorraçado da empresa, voltou, devia ser um cara difícil pra caramba de lidar, tá? De novo, não tô falando do ser humano, mas, cara, o que ele construiu, o que ele fez, o que ele representa. E aí, também um negócio que você falou um pouquinho, né, de o papel da faculdade, cara, uma das coisas, da faculdade ou da escola, é num mundo sem referência, as pessoas terem referência. Verdade. Então, esse cara criou uma marca que stands for something, é uma referência. Você ter... Primeira empresa a atingir $1 trilhão de valuation e chegou a bater quase 2 trilhões, se não me engano. Então, aquilo ali foi um cara fantástico, fantástico. E aí, indo mais para trás, aí você tem outros exemplos, mas, cara, eu gosto muito de alguns líderes mundiais que tiveram papéis importantes. Então, assim, o Churchill é um cara interessante. A gente tá com a mesma lista, cara. E aí, de novo, por que você gosta do Churchill? Porque eu acho mais importante dizer por quê, cara. Exato. O Churchill foi o cara que fracassou, não desistiu e deu a volta por cima. E, cara, porra, indiscutivelmente foi o cara que liderou ali a Inglaterra e o resto da Europa, a consolidação, para poder ir contra o nazismo e tudo que estava. Se não fosse por ele, os Estados Unidos não teriam entrado na guerra. Uma nação escorraçada, amedrontada, ele sai e falou, não, a Inglaterra vai ser grande, ligava para os Estados Unidos o tempo todo, e aí, vamos ou não vamos? Vamos entrar ou não vamos? E lutou contra o fascismo de fato. Para mim, é o maior líder, assim, eu tô com a mesma lista que você, para mim, Churchill é o maior líder da história. Pô, nem sabia disso, tá vendo? Eu juro, parece que a gente combinou. O próximo eu sei que não vai ser da sua lista, mas... Exatamente. Acho que a gente não combinou só a roupa, combinamos liderança também. E, cara, e o último, e aí esse é um toque pessoal, aí realmente tem a ver com quem eu sou, né? Que é a minha família, e aí é particularmente o meu avô e a minha mãe.
tá? Então, história da minha família é uma história muito interessante. Meu avô, quer dizer, eles vieram fugidos da Hungria, do comunismo, pós-guerra, comunismo vindo, meu avô teve que fugir de um dia para o outro, pegou todo mundo, criança, minha mãe tinha 8, 9 anos, minha tia tinha 3, 4, botou todo mundo dentro de uma carroça de feno, cruzou a fronteira, fugiu. Meu tio-avô foi assassinado pelo comunismo, então ele fugiu porque eles estavam correndo risco de vida. Meu avô teve a visão de, com 40 e poucos anos, largar tudo, sair da Hungria, que as pessoas nem sabem onde fica, mas meio ali da Europa, fala uma língua que ninguém entende, vim para o lugar mais, eu não vou dizer inóspito, mas o mais longe possível que ele conhecia, que era o Brasil, começar tudo do zero. Cara, é muita coragem fazer isso. Chegou num navio como um montão de imigrantes que você vê, mas diferente, talvez, do arquétipo que as pessoas têm do imigrante. Meu avô, ele tinha ensino superior, então não é que ele chegou assim, ele chegou com uma mão na frente e outra atrás, mas ele arranjou emprego, montou e tal. Claro. E isso, cara, isso me formou muito. E passou para minha mãe. Pô, e aí por que minha mãe? Que aí minha mãe, na década de 70, ela tem um filho sem um pai. Não, tem um filho sem um pai, não. Todo mundo entendeu, não é isso. Mas assim, o meu progenitor, ele não fica junto da minha mãe. E minha mãe encara esse negócio desde sempre. Desde sempre. E a minha mãe encara esse negócio. Não, eu vou ser mãe solteira na década de 70, vou trabalhar, vou botar e vou correr atrás. Então, porra, aí de novo, cara, o que é isso? Stamina. Isso aí é resiliência, coragem e tal. E me define até hoje, cara. Me define até hoje. Então, assim, eu tenho talvez a beleza ou a possibilidade de ter dentro de casa pessoas que eu realmente considero como exemplo. Que foram meu avô e minha mãe. Isso fala muito sobre você, né? As histórias que a gente passou pelas nossas famílias, fala muito sobre a gente, né? A minha família também é uma família de militares, né? Eu sou a 4ª geração de homem, o único homem da família que não é militar sou eu, meu bisavô é militar, meu avô é militar, meu pai é militar, meu irmão é militar, então a criação lá em casa sempre foi uma criação de muitos valores, caráter ilibado, de resiliência, de disciplina, e trazer isso para a vida, eu sei que para mim foi muito importante, né? Passar o que a gente passa no dia a dia de empreendedor, você sabe muito bem disso, se você não tem essa resiliência, se você não tem a polidez de caráter, de valores, se você não tem disciplina, você vai abandonar. O cara que está entrando no negócio para fazer simplesmente dinheiro, ele vai largar. Porque aí é melhor ele trabalhar em IB, é melhor ele ir para a McKinsey, é mais fácil ganhar dinheiro ali, né? Aqui, a realidade do empreendedor, esse é dado do Sebrae, se eu não me engano, algo como 50% dos CNPJs do Brasil, Borg, o dono consegue só pagar as contas. Algo como 50%. Tá? Então, quem que ganha dinheiro mesmo é uma minoria. Essa é a verdade. Porque tem essa imagem do empresário, todo empresário é rico. Isso é uma grande mentira. Né? A maioria tem alguns empresários que chegam a ganhar igual ou até um pouco menos do que alguns funcionários que eles têm ali no início do negócio, porque essa é a realidade do negócio. Né? O cara que entra nessa puramente por dinheiro, ele vai simplesmente deixar essa jornada, porque existem formas mais fáceis de ganhar dinheiro. E, Borg, para fechar aqui agora, queria que você deixasse um conselho de um gestor, de um empreendedor, para esse empreendedor que está nos assistindo agora, tá com a empresa dele ali, na casa ali dos 9 dígitos de receita, tá se perguntando, é uma empresa ainda familiar, tá se perguntando, pô, será que eu tenho que trazer um fundo para consolidar? O que esse cara tem que pensar antes de decidir procurar um private equity? Qual que é o checklist que ele faz ali? Eu acho que aqui, bom, vamos lá, de novo. Primeiro ele tem que fazer uma reflexão, né, interna, ou com a família, ou enfim, com os sócios dele, de o que queremos ser quando crescer. Né? Então, assim, uma vez definido isso, tá? Eu acho que hoje, como você falou, tem muita informação disponível para você entender um pouco mais o que é ter um sócio, o que é ter um private equity como sócio, como é que são as alternativas para crescimento, porque aqui no Brasil a gente tem uma distorção ruim, que basicamente as empresas não têm acesso à dívida, ou muito pouco, dívida é muito cara. Poucas têm acesso à dívida. Né? Então, e as que têm é caro. O caminho de você ter um sócio, ter um private equity, acaba sendo um caminho
que muitas das vezes acontece até por falta de alternativas, tá? Uhum. E não deveria, justamente, por isso que eu tô falando, esse negócio deveria. Então, assim, o que eu sempre digo é, eu acho que o empreendedor, ele tem que se preparar, ele tem que pensar na frente, né? E aí pensar de trás para frente. Então, para eu chegar lá, o que eu tenho que fazer, né? E se informar o máximo possível. Se informar o máximo possível. Aqui não tem uma bala de prata, não tem uma receita de bolo. Você tem que estudar, aprender. Eu leio muito, tá? Que é um mau hábito que o brasileiro tem, não ler, né? Quer dizer, eu tenho um bom hábito de ler, de um modo geral, o brasileiro não gosta de ler. Mas se você não gosta de ler, cara, veja podcast, veja vídeo. Hoje tem muito conteúdo em diversas mídias. Aprenda o máximo possível. Entenda, cara, porque é muito rico. Você sempre aprende alguma coisinha. Ah, putz, mas eu não tenho tempo. Cara, tempo de novo, é disciplina. Prioridade, né? Disciplina é você botar na sua prioridade o que você quer. Então, você quer aprender alguma coisa, cara, você separa aquela meia hora, aquele tempo que for, uma vez por semana, sei lá, para você aprender alguma coisa nova, para você buscar alguma coisa, para você ler, para você conseguir ter essa discussão com o máximo de informação possível. Dito isso, eu não conheço nenhum private equity ou nenhum venture capital que não está mais do que aberto a conversar com qualquer um que queira bater um papo. Qualquer um. Não importa o tamanho, não importa, é óbvio que aí vai ter gente que vai dizer, pô, mas eu mandei um e-mail pro Daniel, o Daniel não respondeu. Bom, talvez o Daniel não consiga responder, mas alguém dentro da Crescera vai conseguir responder, alguém vai poder falar. Para nós, justamente, é muito importante que os empreendedores também saibam o que eles estão querendo fazer, para onde eles vão. Porque para a gente chegar naquela convergência, né, de valores, de visão, cara, esse negócio tem que estar muito alinhado. Com certeza. Isso é muito importante. Então, eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Então, eu me planejo. Cara, eu quero estar lá, o que eu preciso, quais são os recursos humanos, financeiros, o que eu preciso aprender, com quem eu preciso falar. Monta esse caminhozinho e vai. E você vai chegar lá. Perfeito. Você vai chegar lá. É devagar, não é linear, não é sempre indo bem. Você vai bem, às vezes vai mal, vai ter crise. E, porra, infelizmente, o ser humano aprende mais na crise do que quando está tudo bem. Com certeza. Para bem ou para mal, mas a verdade é essa, né? Então, quando está tudo bem, você esquece de uma série de coisas. Quando está mal é que você começa a ver. Então, cara, é importante. É o que você falou, cara. O empreendedor, ele muitas vezes, né, ele fica com o ganho residual, que a gente chama. Exato. O contratual fica com o executivo, o empregado, o colaborador. Ele fica com o residual. E às vezes o residual é nada ou negativo. Exato. Um momento de crescimento, muitas vezes negativo. Cara, e a dor de empreender é essa. A dor de empreender. Mas, ao mesmo tempo, é um puta de um tesão. É um puta de um tesão. Eu não sei como é que você se relaciona com crianças, com filhos, mas assim, eu sempre quis ter filho. Cara, ter filho, ser pai, é uma coisa maravilhosa, é exatamente isso. São realizações. É tudo maravilhoso? Claro que não, gente. Claro que não. Pô, tem dia que eu brigo, não brigo, porra, não sabe, mau humor e tal. Mas é isso aí. É isso aí. O bonito é exatamente a evolução. A empresa é exatamente isso. O bonito é ver ela evoluindo, idealmente crescendo. Claro. O que eu acho bacana da conversa com o Private Equity e tal, e eu sempre falo isso para outros empreendedores, né? Por mais que eu não esteja raising, eu estou sempre conversando, porque o processo de maturidade que nasce nessas conversas é gigante, porque sempre tem uma pergunta que você não estava preparado para ela, fala, pô, deixa eu descobrir essa resposta. E descobrir essa resposta significa ficar mais maduro, melhorar teus KPIs, melhorar teus processos para você conseguir responder aquelas respostas. Então é muito rico esse processo de conversa, né? Você que está nos assistindo aqui, se você tem esse negócio, né, que está fazendo aí 9 dígitos de receita, ainda eventualmente talvez nunca tinha pensado em trazer um private equity, não precisa pensar em trazer um sócio. Eventualmente você quer conversar com essas pessoas, porque o processo de conversar com essas pessoas te coloca em um ponto de gerar maturidade que é incrível. Eu recomendo. E se eventualmente você pensar em captar, saiba, isso é conversa de 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, para depois sair uma sociedade. Então se antecipe, né? É um relacionamento que vai criando. Não é isso? É isso aí. Borg, obrigado, cara. Foi um prazer ter você aqui comigo. Prazer estar contigo, esse papo cara. de gestão. Você que está assistindo a gente aí, indique,
manda pra galera do grupo, né? Não é todo dia que a gente consegue um cara como o Daniel Borg para bater esse papo de 2 horas aqui com a gente, viu? Esse foi mais um Papo de Gestão. Até o próximo.